Oi, meu nome é Wesley, eu sou conhecido por esse sinal. Eu estudo aqui na escola Maria de Lourdes. Oi, meu sinal, meu nome Janaína. Tema: quando foi criada a língua de sinais e a língua de sinais hoje. No passado, as pessoas pensavam que os surdos, eles não pensavam, eram incapazes de pensar, ou que eles eram incapazes de aprender. Então, quando nascia uma criança que era surda ou deficiente, eles abandonavam ou então sacrificavam aquela criança. Então, os surdos sofriam preconceito. Depois, no século XVI, na Espanha, um homem chamado Ponce de León. Veja, ele começou a ensinar os surdos. Mas de qual maneira? Primeiro, alfabeto manual. Segundo, escrita. Terceiro, método oral. Mas só os surdos que tinham família rica, família nobre. Surdos pobres não tinha esse ensino. Posteriormente, no século XVIII, lá na França, um homem chamado Lepé, vejam, então ele começou a examinar, pesquisar os surdos e começou a fazer anotações e começou a criar alguns sinais e foi inventando uma língua de sinais. E depois criou uma escola para surdos. Então muitos surdos iam para lá estudar, aprender, podiam aprender. Então a língua de sinais começou a se espalhar. No século XIX, nos Estados Unidos, o homem de nome Gallaudet junto com Clerc vejam, usaram sinais franceses para adaptar ao inglês. Depois foi criada uma faculdade para surdos nos Estados Unidos. Então, mas no ano de 1880, lá em Milão, que fica na Itália, houve um congresso onde eles iam votar em como seria a educação de surdos. Como seria se usar a língua de sinais ou o método oral, o oralismo, né? E qual seria? Mas os surdos que estavam lá foram proibidos de votar. Então, só os ouvintes que votaram. E qual foi que eles elegeram? Foi o método oral, o oralismo. Então, os surdos não podiam mais sinalizar, tinham que tentar oralizar.
foi bem difícil, os surdos sofreram, mas a língua de sinais não se extinguiu. Escondidos, os surdos continuavam a usar a língua de sinais. Mas aqui no Brasil, como foi? O imperador Dom Pedro II trouxe o E, um surdo francês. Que teve como professor a P. O sinal dele é assim. Veio ao Brasil para ensinar surdos. Depois, em 1857, foi criada uma escola para surdos, que fica no Rio de Janeiro. Esse é o sinal da escola. Com o tempo, foi criada em outros estados escola para surdos. Então, no ano de 2002, o presidente Fernando Henrique, ele sancionou a lei da língua brasileira de sinais, que ficou conhecida a sigla como Libras. Esse é o sinal de Libras. Ela é a segunda língua aqui do Brasil. Mas o que continha nessa lei? Precisava que os surdos fossem incluídos, houvesse inclusão. Por exemplo, nas escolas, hospitais, e em vários lugares é preciso ter a presença de um intérprete.